são os 7 tipos de inteligência. O que são 7 tipos de inteligência? Meu Deus, eu achei que eu tinha uma e olhe lá. Não, gente, tem mais coisa envolvida nisso. Tem um grande estudioso chamado Gardner que identificou que o ser humano tem 7 inteligências. Eu, você, todo mundo tem. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de cada uma delas. E aí você vai com certeza observar que, caramba, não é que eu também sou bom nisso? Será? Mas será mesmo que eu também sei fazer isso? Pessoal, eu posso garantir, vocês sabem, sim. Só que a gente está tão habituado a pensar pequeno, a gente está tão habituado a ser negativo, que imediatamente vem aquela ideia, não sou capaz, não consigo fazer, tenho limitação. Então, atentem para isso. Eu vou passar agora para vocês, como vocês vão poder observar. São 7 inteligências e essas 7 inteligências, elas falam um pouco de cada uma das coisas que eu tenho como mudar a minha vida. De que forma eu posso mudar a minha vida? Vamos lá, vamos começar falando da primeira inteligência. Como vocês podem observar, inteligência linguística, que tem como ênfase principalmente expressão oral e escrita, atenção e saber falar. Pensem comigo. William Bonner, qual é a grande vantagem que esse ótimo profissional tem? Ele sabe escrever e sabe falar. Ele tem essa facilidade. Por quê? Porque ele se descobriu assim. Então, a inteligência linguística, que talvez seja a mais importante, vocês devem estar pensando aí, né? É a mais importante para quem vai falar em público. Não vou dizer para vocês que não seja, mas ao mesmo tempo, as outras 6 complementam a linguística. Então, a inteligência linguística, ela nos dá o quê? Aquela certeza de que eu estou fazendo a coisa certa porque eu sei escrever, eu tenho atenção, eu sei ler, eu consigo estar aqui interagindo com vocês porque eu tenho expressão oral. Como é que é a expressão oral? É isso aqui, é conseguir olhar para vocês, é conseguir passar o rosto pela plateia, né? Passar a olhar pela plateia e identificar quem está mais interessado ou menos interessado. Mas principalmente, e aqui eu vou bater muito com vocês, a gente só consegue fazer isso quando eu tenho preparo. Ou seja, quando eu ensaiei, quando eu li, quando eu me preparei, quando eu fiz o meu dever de casa. Então, a primeira das 7 inteligências é a inteligência linguística. Depois dela, como vocês poderão observar, vem a inteligência lógica, que fala sobre raciocínio rápido, memória e praticidade. Talvez seja aí a mais incômoda, né? Falou de memória, falou de praticidade, falou de raciocínio lógico, lembra o quê? Matemática. E todo mundo treme. Por quê? Porque será que a gente é tão bom assim em matemática? Tem gente que fala que não, né? Mas posso garantir para vocês. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. Não estou dando aula aqui de matemática, tá, gente? Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte. Praticidade, as pessoas terem memória, é o básico para eu conseguir fazer uma apresentação. Já pensou se no meio da minha apresentação aqui agora, eu simplesmente digo assim, e do que é mesmo que eu estava falando? Eis a dificuldade. Então eu tenho que tirar de cada uma das inteligências, que eu garanto para vocês, nós temos. É só você esperar que eu termine, passar as 7 inteligências, você vai ficar aí pensando, puxa vida, por que eu não enxerguei isso ainda? É aquela dúvida que a gente não consegue responder ainda. Porque o meu compromisso com vocês é que vocês saiam daí mais confiantes, com mais certeza, e por isso é que eu estou passando essas 7 inteligências. Eu garanto para vocês que vocês vão identificar muita coisa interessante à medida em que a gente for passando esse material para vocês. Ok, pessoal? Então nós vamos agora partir para a terceira inteligência, que é a inteligência motora. Inteligência motora tem a ver com expressão corporal, espaço e posicionamento. Como é que eu entendo o que é inteligência motora? Começa comigo aqui. E vocês vão observar isso à medida em que vocês forem fazer a apresentação.
Inteligência motora é aquela capacidade que determinadas pessoas têm de saber se posicionar, de ter facilidade para poder se mexer e ter noção desse espaço. Vou dar um exemplo prático. Futebol. Como é que a gente acredita que, eu não vou falar o nome, porque aí vai dizer que eu estou puxando o saco para um time ou para outro, mas como é que o jogador consegue antecipar que a bola vai vir para ele, ele vai matar a bola no peito, vai driblar 2 zagueiros e vai fazer o gol? Gente, ele não sabe, mas isso está tão intrínseco nele, está tão envolvido nele, que ele faz simplesmente da mesma forma que vocês vão começar a fazer as suas apresentações. Vai ser tão simples, porque é uma atividade que eu posso desenvolver. Então eu digo para vocês, claro, nós não vamos ser os craques, ou quem sabe até podemos, mas a grande maioria vai ser aquela pessoa que se esforça muito, que treina muito, que é aquele jogador mais razoável, mas porém imprescindível no time. Por quê? Porque ele se esforça, porque ele treina, porque ele se prepara. Então não se preocupe em ser craque. Como eu disse, somos seres humanos, propensos a erros, propensos a deslizes, mas quanto mais eu me preparar, quanto mais eu tiver condições de vou fazer uma apresentação na semana que vem, eu começo a fazer hoje a preparação. Eu não posso deixar para fazer um trabalho faltando um dia, porque vai ter uma série de coisas que eu poderia melhorar e eu não fiz. E por que eu não fiz? Porque eu não tive tempo. Então, eu sei que aluno não gosta muito de ouvir isso, eu sei. Como professor, eu também interajo com os meus alunos dizendo, procurem, pessoal, na maior parte das vezes, se preparar com antecedência, porque tem uma coisa legal que vocês podem usar e fica aí depois, falta de tempo, ou não se preparou o suficiente, e aí cai aquela situação de o professor, que parece que tem olho de raio-x, né? E ele faz aquela pergunta que justamente você não sabe responder. Fica ruim, né? Eu sei como é que é. Então vamos pensar bem. Já falamos aí algumas inteligências. Eu posso garantir para vocês, você que está aí do outro lado, pensa bem. Você já identificou uma série de coisas que você ainda não tinha observado em si mesmo. E com certeza, à medida que você for observando esses detalhes, você vai se dizer, caramba, não é mesmo que eu posso ser melhor do que eu sou? Não é mesmo que eu posso fazer uma apresentação legal? É isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que a instituição gostaria que você aprendesse. Não a ser o melhor, mas a ser o mais determinado e o mais envolvido em fazer um bom trabalho. Ok? Vamos passar agora, então, para a próxima inteligência. Inteligência espacial, que tem a ver com criação de imagens, que tem a ver com artes gráficas e criatividade. De novo, pessoal, o que eu posso tirar dessa inteligência? Muita coisa, especialmente criatividade. Porque à medida em que eu falo com vocês e conto uma história aqui, muitos estão imaginando essa história se desenrolando e montaram uma imagem, essa imagem está lá escrita na sua cabeça porque você a desenvolveu. Isso tem a ver com experiências anteriores, isso tem a ver com, nós vamos falar mais para frente, tem a ver com angariar experiências, né? Tem a ver com você se permitir enxergar as coisas por um outro ângulo e não ficar simplesmente naquele básico, né? Que a gente chama do quadradinho aqui. Ao contrário, procure expandir os horizontes, procure enxergar que você está fazendo uma apresentação com foco em várias coisas. Né? Você vai falar, mas caramba, Arena, mas como é que pode ser foco em várias coisas? Ou seja, não se limite a falar o óbvio. Procure ser o máximo possível interessado e, principalmente, procure desenvolver o tema. Se você falar só de um tema, só de um assunto e se estender tanto nele, eu garanto para você, a audiência vai em algum momento dizer para você, olha, estou incomodado aqui, não aguento mais, mude de assunto, ok? Com isso, pessoal, a gente pode ter certamente melhorias tiradas de cada uma dessas inteligências. E eu posso garantir para vocês que essas inteligências que nós vimos até agora já abriram um universo maior para vocês entenderem, ok?
Eu vou dar uma pausa aí de 5 segundos, só para perguntar para vocês depois. Aprenderam alguma coisa? Eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar algo que vocês ainda não tinham observado e com isso a gente vai estar mais e mais preparados para, no momento certo, a hora que a gente começar a falar de apresentação, vocês vão identificar, caramba, isso aqui vai me ajudar mesmo. E vai me ajudar por quê? Porque eu notei que eu posso melhorar nesse aspecto, naquele outro, aquilo que eu não lembrava e por assim vai, tá? Então, vou passar para vocês mais uma das inteligências, porque isso, dentro desse contexto, né, nós já falamos algumas, nós vamos citar mais uma e tirar mais um ponto positivo da próxima inteligência, que é a inteligência musical, que identifica padrões musicais, que tem harmonia e que tem sensibilidade. É bom citar, meus alunos, que essa é uma inteligência rara. Não é todo mundo que consegue ter um ouvido afinado. A maioria das pessoas não consegue. Vou me colocar aqui no hall, né? Não consegue cantar e tocar um instrumento, por exemplo. E já tem outras pessoas que parece que são iluminadas, né? Sentam do lado, começa a tocar o violão, tem uma pessoa cantando, ele já faz o movimento, já entra na música, a melodia, pronto. Mas são pessoas raras. São pessoas que têm uma facilidade muito grande de perceber e de criar a harmonia suficiente ao seu redor para que aquele movimento flua naturalmente. Dessa inteligência, nós podemos tirar uma coisa que chama harmonia. E principalmente, eu gostaria que vocês só retomassem um pouquinho, que vocês pudessem olhar ali e identificassem sensibilidade. O que é sensibilidade? É o poder, a capacidade que eu tenho de identificar se o que eu estou fazendo está agradando. Pensem, se eu estou falando aqui há mais de 1h30 sobre o mesmo assunto, estou lendo nos slides, estou fazendo, não estou dando oportunidade para ter o ping-pong, para ter a interação. Vocês acham mesmo que a pessoa vai ouvir? Vocês acham mesmo que ela vai gostar? Eu posso garantir para vocês que não. Com relação a essa inteligência, eu quero citar mais um detalhe que eu acho importantíssimo, que é a minha expectativa com vocês a partir do momento que a gente estiver falando diretamente sobre a apresentação. Pessoal, tem pessoas que tocam de ouvido. O que quer dizer tocar de ouvido? Ela tem uma sensibilidade tão grande, ela consegue perceber de tal forma que aquele assunto é interessante, ou que aquela música, ou que aquele tom é interessante, que aquilo faz a diferença na vida dela. Ou seja, ela tem a percepção aguçada. É isso aí que eu gostaria que vocês se desenvolvessem. Comecem a observar que tem um monte de coisa ao nosso redor que são coisas que são importantes para outras pessoas, que nós acabamos por ter aqui aquela parada e falar assim, será mesmo que eu estou falando de um assunto legal? Se você se preparou, se você fez o dever de casa e se você principalmente conseguiu identificar o que a outra pessoa tem necessidade, lembra-se do que eu falei? Ouvir mais do que falar? Se eu conseguir fazer isso, eu posso garantir para vocês, o resultado vai ser muito interessante. Por quê? Porque eu desenvolvi algo que me dá a certeza de que eu estou em sintonia com o meu público. Mas de novo, Arena, você está falando em sintonia? Estou sim. E eu digo por quê? Porque se eu não criar essa interação, esse vai e volta, essa via de mão dupla, eu vou estar falando aqui e você vai estar desesperado para chegar o horário, para bater o sinal e ir embora. Então é isso que a gente precisa evitar. Nós precisamos ser pessoas envolvidas em criar cada vez mais empatia entre nós, que somos as pessoas envolvidas em passar informação, e as pessoas que estão aí nos vendo ou que estão aqui na plateia, ok? Pois bem, nós já passamos, mais uma inteligência, e agora eu vou novamente mudar aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Inteligência interpessoal. A ênfase da inteligência interpessoal é a capacidade de convencimento,
envolvimento e liderança. De novo, caros alunos e alunas, vocês estão aqui estudando, deixando de assistir a novela, deixando de namorar. Por que razão? Vocês estão querendo algo melhor para suas vidas, correto? O que eu tenho para te oferecer, o que a instituição tem para te oferecer é justamente essa ideia. Nós vamos preparar vocês para que à medida em que eu conseguir desenvolver essa vontade, né? Eu não faço nada, na verdade eu só facilito, ofereço e vocês abraçam a ideia, se envolvem com a causa. Pensem bem, a hora em que eu identificar essas capacidades em mim, essas inteligências em mim, eu com certeza terei muito mais facilidade para interagir com pessoas, para poder, no meu ambiente de trabalho, criar oportunidades para que eu possa fazer a diferença. O que quer dizer fazer a diferença? Eu posso planejar minha vida, eu posso estar no momento certo, na hora certa, porque eu não acredito em sorte. Sorte é a competência aliada à oportunidade. Então, acreditem, à medida em que eu estiver aqui, preparado para fazer esse trabalho, eu com certeza vou me destacar. Se eu me destacar, alguém vai olhar para mim. Se alguém olhar para mim, eu tenho uma grande chance de, ao me destacar, subir mais um degrau. Então, preparem-se, estejam atentos, observem aí quantas dessas informações que eu passei para vocês sobre as inteligências se encaixam dentro do perfil. E aí vocês vão identificar isso e vão tirar dessas pequenas coisas que eu passei, informações muito úteis para que você possa crescer, não só pessoalmente, mas também profissionalmente, ok? Então agora eu vou passar para vocês a última inteligência, que é a inteligência intrapessoal. O foco dela é influenciar pelas ideias, articulação e carisma. Você deve estar se perguntando, né? Vocês devem estar se perguntando, será que esse cara está falando realmente que isso daqui eu vou aprender a fazer tudo? Gente, vamos ser francos. Não estou preocupado em fazer tudo ou fazer parte. Estou preocupado em desenvolver em você um interesse por descobrir como é que eu posso, como é que você pode melhorar. Se vocês observarem aqui nesse slide, vocês vão identificar com bastante detalhes que se trata de um slide que fala bem a respeito de abrir horizontes. O que quer dizer isso, gente? Pense bem, ó, eu vou mudar para vocês darem uma olhadinha, normalmente eu vou pedir para colocar, que tem a ver com carisma. Nós vivemos em função disso, nós influenciamos pessoas, as nossas ideias ajudam a mudar o mundo. E aí nós desenvolvemos, é claro, carisma. É claro, tem gente que nasce com um pouco mais de carisma, mas isso pode ser desenvolvido. Eu tenho uma visão, eu diria até que eu não gosto, não quero falar mal ou qualquer coisa parecida, mas os políticos são assim. Os políticos têm muito carisma, eles influenciam pessoas. Nós podemos fazer a mesma coisa, especialmente para o lado bom. Ou seja, à medida em que eu fizer uma boa apresentação, vejam que eu não falei uma ótima apresentação. Quem procura um ótimo não consegue um bom. Então, guardem, o que eu preciso é ter consciência de que todas essas informações, de alguma forma, vão me ajudar a saber a forma correta de apresentar, desenvolver a melhor forma, mas principalmente, eu preciso fazer um exercício de interiorização. Eu preciso olhar para essas coisas que eu falei e falar assim, puxa vida, o que eu tenho de diferente que eu não sabia ainda? O que eu posso tirar de tudo isso daqui para fazer uma boa apresentação? E quem sabe, à medida em que eu for fazendo uma boa apresentação, eu for melhorando a minha capacidade, é certeza que em um curto prazo de tempo, né, um curto espaço de tempo, eu posso realmente fazer uma ótima apresentação. Isso quer dizer o quê? Eu criei interação, eu desenvolvi relacionamento com a plateia, eu acreditei que eu poderia fazer. Tudo isso, gente, tem a ver com a aula que nós estamos fazendo. É a capacidade de desenvolver nos alunos, em vocês, essa expectativa de melhoria. É isso que eu imagino e é para isso que a gente está caminhando, ok?